Boa noite, professor. Boa noite, Tereza, boa noite, Sara, boa noite, Florestan, boa noite, professor Miola, boa noite a todos. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, professor. Você escutou o que a gente estava falando aqui, professor? Ouvi, lamentavelmente eu ouvi. Lamentavelmente. Qual a sua opinião? Não difere da tua e, de certa forma, eu acho que o aviso do presidente Lula é sintomático. Né? O México vive uma tensão interna muito forte, né? Porque o governo da Sheinbaum está promovendo uma série de reformas no México, e essas reformas, elas não necessariamente atingem interesses das maquiladoras, né, que são aquelas empresas americanas que estão dentro do México. Ela atinge interesses políticos internos no México que sempre foram apoiados pelos Estados Unidos, pela direita americana pesada, principalmente do Texas. Se a gente olhar com alguma calma, né, atrás dessas manifestações estão as mesmas posições que o Marco Rubio insiste em criticar no México, as mesmas posições, né? Disfarçados atrás de reivindicações legítimas, a questão dos professores, a dramática questão dos desaparecidos no México, que são terríveis, né? Porque aquelas pessoas que geralmente têm alguma participação política, eles desaparecem, somem, né? Pelos mais impossíveis motivos. Esse quadro parece estar presente nessas manifestações, porque o alvo de tudo isso é tungar, fechar, prejudicar, né, a imagem do governo mexicano como de estabilidade. Esse ponto precisa ser levado em conta, né? O México se preparou bastante para a Copa, teve uma organização para a Copa bastante envolvente da população e tudo mais, né? O México não é os Estados Unidos na recepção da Copa e nem o Canadá. Eu vou dar um exemplo concreto do que eu estou dizendo. A lotação dos hotéis no México lembra a de qualquer Copa. Está lotado, o preço para entrar assistir os jogos no México não é tão alto, é possível as pessoas acompanharem. Não é diferente no Canadá. O problema está nos Estados Unidos, com os resultados todos que se conhecem, né? Eu vou dar o nome de quem deu a informação, que eu acho justo, é honesto com ela, foi a Lúcia Guimarães. A Lúcia Guimarães fez uma matéria muito interessante na Folha de São Paulo de hoje, né, mostrando que 25% da rede hoteleira de Nova York só está preenchida com a Copa do Mundo. Só 25%. Isso é inédito, né? Se a gente for olhar os motivos disso, a gente tem que encontrar, claro, o preço. Os preços dispararam, né? Mas os preços para assistir um jogo da Copa do Mundo começam em $1.500, $2.000. Pode imaginar, né? Então, elitizou brutalmente isso. Há uma distância. Os Estados Unidos não é México e não tem assim, essa referência no futebol, mas estava se criando interesses nisso, de negócios nisso. E, de alguma forma, o México acompanhou o modelo, foi aproveitado por essa ação que, sem dúvida nenhuma, como diria antigamente, sabe, Florestan, tem gato nessa tuba, né? Porque, né, o som está parecendo alguma coisa esquisita, tem gato nessa tuba, não há dúvida nenhuma. Tereza? Ô, professor, esse pessoal gosta de Copa, né? De atrapalhar a Copa, né? Porque é o show, né, Tereza? Tereza, a Copa é uma coisa... A gente pensa que é futebol. Desculpe, não é não. É dinheiro. É muito dinheiro. Mas muito. Isso começa com a transmissão dos jogos, que é onde está o maná, onde está o ouro puro, e depois avança para tudo que a gente pode imaginar em relação a transporte, a mudanças, tem negócio das empresas imobiliárias, construção civil, enfim, é um negócio da China, literalmente nesse caso.
Pois é, eu não sei se querem continuar falando desses absurdos que estão acontecendo na Copa, na parte norte-americana da Copa, né? Aquelas discriminações todas e tal, ou se a gente podia ir lá na guerra, ir para a guerra, porque, mais uma vez, o Trump falou há pouco que cancelou o bombardeio, as ações os ataques que ele ia fazer ao Irã essa noite, porque as coisas chegaram a muito bom termo, num acordo para o fim da guerra, e envolvendo, inclusive, Israel, Líbano e tal, e do lado do Irã, nada, né? Ninguém confirmou nada, também desmentiu. Parece será mais uma fake news dele, uma bravata dele. Eu acho que sim, né? Eu acho que é mais uma vez, Tereza, quando a gente olha para isso, a gente tem que observar um fato, né? Aquilo que Trump fala na hora do almoço não vale até o jantar, né? Às vezes não vale nem até o café da tarde, né? Muda, né? E foi mais ou menos o que aconteceu. O que a gente tem que fazer, Tereza, é fazer uma pergunta: por que ele faz isso? Né? A cada vez que ele faz isso, tem movimento de bolsa por trás disso. Tem movimento de dinheiro por trás disso, né? Não é de graça, não, né? Ele faz anúncios, por exemplo, 4 minutos depois que fecha a bolsa. Quando você vai ver, ele estava comprado em uma série de ações sobre isso. Eu faço uma referência sobre isso, né? Quem tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando, eu acho que é uma fonte absolutamente acima de qualquer suspeita pelo tempo que está lá. Leiam o Fareed Zakaria no Washington Post. O Estadão até traduziu um dos artigos, tem outros. É só botar lá Washington Post, botar Fareed Zakaria, vocês vão ler. Ele tem 3 artigos que eu li sobre a fúria com que Donald Trump age no mercado financeiro, principalmente no mercado acionário. Não só. O Financial Times publicou uma matéria impressionante sobre como Peter Hegseth, que é o secretário de Defesa, uma semana antes do ataque ao Irã, foi na BlackRock e exigiu trocar todo o seu perfil de ações por ações de indústria de defesa. Os caras da BlackRock disseram: peraí, não dá para fazer isso desse jeito. Aí ele mudou e foi para outra e comprou. Só que uma semana depois aconteceu o Irã. Ninguém sabia. Estava em negociações. Ficando aí ainda no Irã, e sobre ele ter dito também nas últimas horas que vai tomar toda a infraestrutura petrolífera do Irã, como fez com a Venezuela, que são bem contraditórias, né? Ele fala que, sabe, não vou atacar, vamos chegar ao paz, ao mesmo tempo vai tomar as coisas dos outros. Tereza, isso aí não dá nem para a gente... A única solução para isso é dar uma risada, né? É rir, né, Tereza? Isso é brincadeira, né? A estrutura da Venezuela estava absolutamente sucateada de petróleo, a estrutura petrolífera estava sucateada. A Delcy Rodrigues, com o irmão, José Rodrigues, conversava com Marco Rubio desde abril, né? Foi tudo combinado. Desculpa, Maduro não foi preso nem sequestrado, coisa nenhuma. Maduro foi entregue. Isso tem uma matéria da BBC mostrando detalhe a detalhe, ponto a ponto, né? Como é que a Venezuela desliga a luz? Foi a Venezuela que desligou a luz, né? Dos quartéis e tudo mais. É um negócio bárbaro. Comparar isso com o Irã, desculpa, é brincadeira, né? O Irã tem uma das unidades militares mais descentralizadas do mundo. É impossível tomar o Irã. Seria Claro que quantos mortos precisaria para tomar o Irã? Todas as unidades da Guarda Republicana, elas estão espalhadas, descentralizadas. Toda a indústria bélica iraniana está descentralizada. Quando a gente pensa em Irã, a gente tem que lembrar que a Rússia, a poderosa Rússia de Putin, equilibrou o jogo na Ucrânia com os Shahed de 5 a 16, são diferentes gerações de drones que são iranianos. Os mísseis iranianos são bastante eficientes, são mísseis de 4.000 quilômetros.
Eles provaram isso atacando Diego Garcia. O Irã não é... O Irã saiu dessa guerra muito maior do ponto de vista militar do que tinha entrado. Tudo isso, Tereza, sem você contar o apoio russo. Porque a Rússia entregou mísseis, entregou estrutura para o Irã, que equilibrou o jogo com a aviação americana. Começou a derrubar, inclusive derrubou, que o Axios provou, porque o Pentágono escondia, derrubou um F-35, que é o tal avião invisível, poderosíssimo. Quando você olha para isso, atenção. Quando a gente fala assim, atacou o Irã, cuidado. Mede o que aconteceu domingo passado. Domingo passado a gente tem que tomar referência sobre o que aconteceu. É que aqui a gente dá pouco isso. O mundo inteiro também dá pouco. Então, tem alguns jornais que dão. Né? Um míssil iraniano alcançou Jerusalém, não foi um só. Isso significa que o esquema dos patrióticos, o esquema de proteção foi furado. Eles tiveram competência técnica para furar isso. Não foi só lá, atingiu Tel Aviv, atingiu Haifa. Então, olha lá, alguém acabou de botar aí, acabou de cair mais um F-35. É isso. Né? Então, quando você olha, quando você olha para essa situação, você diz, espera aí, traduzir que o Irã é igual à Venezuela, brincadeira, né? Sonho de noite de verão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, é um país militarmente muito forte, culturalmente agregado. As matérias que nós temos lido sobre o Irã é terrível. A oposição iraniana, isso não tem nada a ver com elogio ao regime iraniano, bárbaro, uma ditadura brutal, matou 7 mil jovens em janeiro, com um tiro na cabeça. Matéria do Guardian, quem quiser ler está lá. Um repórter do Guardian conseguiu entrar num hospital e viu os mortos. Dramático. Não quer dizer, não estamos falando disso aqui, dizendo, o Irã é uma maravilha. Não. Devagar. É outra história. Só nós estamos dizendo que o sentimento nacionalista e religioso no Irã é muito forte. A oposição, matéria do Guardian, matéria do Financial Times, mostrando que a oposição disse, olha, vamos parar, agora não é hora disso. Agora nós estamos todos juntos com a Ayatollah contra os Estados Unidos, contra Israel. Isso nada tem a ver com Venezuela. Quando a gente olha para isso, é um outro mundo, uma outra questão. Né? Viola? Trevisan, se o Trump está indo muito bem nos negócios, e é muito incrível essa tua exposição, mas politicamente ele está numa sinuca de bico, como diria minha avó. Exatamente. Sinuca de bico, porque as exigências que ele faz para o fim da agressão, elas são inalcançáveis. O Irã, que antes já não renunciava a um dos principais exigências do Trump, que era o fim da sua produção nuclear, muito menos agora ele vai fazer isso, admitiria uma posição dela. Então, nós estamos diante de uma situação que não tem muita saída para o Trump. Eu te pergunto se é possível se chegar a um fim estável desse processo durante o governo Trump, ou nós vamos ficar nessa lenga-lenga de ameaça retórica e tentativa de saída do impasse e tal, mas levando até o final do mandato dele, ou uma solução definitiva ela só virá com outro governo nos Estados Unidos? Miola, você tocou num problema que me chama muito a atenção, e eu lembro de dramas, né? Acho que a ciência política às vezes se apoia em situações matemáticas. Né? A situação do Irã e Estados Unidos é uma equação de incógnitas incompatíveis, sem solução. É chique, né, falar equação de incógnitas incompatíveis. É tradução. Não tem solução. Sinuca de bico. Por quê? Para o senhor Trump, para o presidente... Primeiro problema, para o presidente Trump,
A guerra precisava ter terminado ontem, não era agora, não é para terminar agora, ontem. Ele diz que adora inflação. A inflação nos Estados Unidos foi 4,2% em maio. Tem 62%, o Washington Post, Ipsos, de anteontem. Tem 62% da população americana que diz que a economia vai muito mal. Como é que você acha que essa gente vai votar? Bolso é um conselheiro dramático na hora da eleição, hein? É o mais forte de todos. Então, quando você olha para isso, para Trump a guerra precisa terminar ontem, para ele consertar um mínimo das eleições de novembro. Para Netanyahu, seu aliado, a guerra não pode acabar. Se a guerra acabar, ele cai no dia seguinte. E vai para os tribunais. E vai para os tribunais por duas razões, Miola. Ele vai para os tribunais, primeiro por razões de corrupção com a Suprema Corte. E ele tem um problema que é maior que esse. Se a gente acha isso é porque não entende nada de Israel. As Forças Armadas israelenses querem saber dele, porque elas obedecem o político, mas elas perguntam... De outubro. É outubro. Por que ele tirou as tropas dali, de defesa? Quem tem alguma dúvida sobre isso, assiste o filme Golda. Golda Meir caiu igualzinho. Assiste o filme, vale a pena. É a mesma situação que está aqui. Tem qualquer streaming para assistir. Então, você olha para a situação, é incógnitas incompatíveis, meu. O nosso amigo Trump precisa que a guerra acabe. O nosso amigo Netanyahu precisa que a guerra continue, porque senão ele cai. A oposição, atenção, 90% da população israelense, pesquisa do Haaretz, o Washington Post, o Jerusalém Post fez a mesma coisa. 90% da população israelense acha que a única solução é guerra. A solução de 2 estados está cada vez menor em Israel. Qual é a discussão central? Quem é o general que deve comandar essa guerra? Será que o melhor general é o Netanyahu? A oposição conseguiu algo inédito, a oposição se juntou. A posição mais de centro-direita, com a posição de uma direita menos enlouquecida, a lá Netanyahu, Bennett com o Yair Lapid, eles se juntaram e está dando resultado. Todas as pesquisas sinalizam que a maioria de Netanyahu acabou. Todas. Ele precisa de alguma vitória militar estrondosa, ou então de enfrentar Trump. Essa história daquele telefonema que o Trump xingou e etc., foi transformado nas redes sociais em Israel como uma grande vitória de Netanyahu. Que Netanyahu era o que enfrentava Trump, que Netanyahu era forte. Cuidado! Quando o quadro em Israel é um quadro político absolutamente tenso. É o contrário do que pode ser para os Estados Unidos. É incompatível. O Irã olhou para essa situação e disse: quando teus inimigos cometem erro, fica quieto, não faz nada. É o que o Irã está fazendo. Não se enganem sobre isso. É o que o Irã está fazendo. O Irã sabe que Israel precisa que a guerra continue e Trump precisa que a guerra acabe. Ele ficou quieto. E absolutamente deixa que a situação... Por quê? O quadro libanês, Miola, é muito mais complexo de ser resolvido do que o quadro iraniano. O quadro iraniano tem soluções. Você pode fazer o acordo de 2015. O acordo de 2015 permitia uma solução. Passa o urânio enriquecido para algum outro país, pode ser para a própria Rússia, para o Cazaquistão, para o Omã. Você mantém o programa nuclear iraniano funcionando, vigiado pela IEA. Você, de certa forma, as 3 coisas que o Trump queria, não vai conseguir. Ele não vai derrubar o regime, não vai parar o acordo nuclear, o programa nuclear, e não vai parar os mísseis iranianos. Para o Irã, é aquilo que estávamos falando antes sobre o potencial militar iraniano. É muito difícil. Nesse contexto, é bem complexa a situação para os Estados Unidos, porque tem um problema maior que tudo isso.
países árabes moderados, Miola, começaram a perceber a fragilidade do apoio americano. O Irã bateu onde dói. O Irã atacou as bases militares dos Estados Unidos nesses países e provou que os Estados Unidos não vão fazer nada, mesmo quando atacaram as suas bases. No último mês, Miola, houve uma romaria de representantes diplomáticos, chanceleres desses países, coroando com a ida do próprio Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, para Pequim. Vamos conversar com quem consegue negociar com o Irã. É isso mesmo. Esse embolamento, olha, pense você, meu, se você fosse um scholar americano olhando para essa realidade, é desesperante. O quadro é absolutamente de declínio, de influência num redesenho geopolítico da área mais sensível do planeta, petróleo. Os Estados Unidos não precisam disso porque eles extraem 14 milhões de barris de petróleo com xisto. Desculpa, petróleo é poder. Como é que vai deixar a China entrar desse jeito? O quadro está bem interessante da gente olhar, mas igualmente preocupante, Miola. Você tem toda a razão. Agora, rapidinho, eu sei que o senhor tem que sair. Já passou todo esse tempo, agora que eu vi, rapaz. Mas a gente... Rapidinho, assim, eu queria só saber o seguinte: o presidente Lula está indo para a reunião do G7. Você acha que ele vai ter sucesso nesse encontro? Vai conseguir falar com o Trump? Olha, é possível que sim, né? Porque essa história da briga comercial, né, é conversa mole para boi dormir, né? 10 mil empresas americanas precisam das cadeias de interligação, das cadeias produtivas interligadas com o Brasil. É só olhar o que está na seção 301. Tudo aquilo que é vital para os Estados Unidos é tarifa zero. É só uma questão de acerto quanto às tarifas das outras tarifas. O X da história é financeiro, não é comercial. É o PIX. O que os americanos têm receio é o quanto o PIX pode significar uma moeda alternativa ao dólar. E está significando, viu? Técnicos do Banco Central brasileiro estão na África. A Índia está desenvolvendo um PIX semelhante ao nosso para ter. A própria China está montando isso. Em outras palavras, você vai poder comprar, fazer a mesma coisa que você faz aqui quando você compra, sei lá, um sabão, um sapato, paga com o Pix, você vai receber tua exportação com isso. Se isso aqui acontecer nesse processo, se houver uma integração desse processo, é desesperante para o dólar. É muito preocupante para o dólar. Então, o problema maior é o PIX, que não vai se resolver de uma hora para outra porque envolve BRICS, envolve uma situação ou outra. As questões comerciais, elas vão se resolver. No caso aqui, eu acho que, de alguma forma, os 39 segundos de amor do Trump vão voltar. E não vão voltar porque ele ama tanto o nosso querido Lula. Não é isso, não. Ele não está querendo chamar o Lula de meu querido amigo, né? O motivo principal dele é a mesma coisa que tem no Oriente Médio. Olha para quanto a China está entrando no Brasil. Olha. No dia que o Lula foi recebido na Casa Branca, a China divulgou os dados de que o investimento chinês no Brasil em 25 foi 45% maior do que em 24. O Brasil é o país que mais recebe investimento chinês. Opa!
Professor, tem uma questão de horário que ele tem que atender as crianças dele, né? Aí exatamente. Elas fazem um barulho, cara, mas um barulho que você não imagina. Os outros professores olham para mim, pô, Leonardo, segura teu moleque. É educação infantil, não, gente, são universitários. É tudo igual, minha querida. O mundo é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Só fica tranquila, porque em Harvard é igualzinho, viu? Não pense você que é muito diferente, porque não é, não. Ótimo, professor, muito obrigada. Um abraço para vocês, meus queridos amigos. Um abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.